presenciou uma tempestade amazônica, que é única. Se não, e se ele não tiver que transitar, seria bom que ele assistisse a uma das nossas tempestades, que as gotas de chuva parecem pedras, não é? Bom, é uma honra enorme ter a Amaury Lourenço, olha que nome bonito, aqui conosco. Eu da novela, o Ramiro, que fazia falar com o Kevin, era a parte que eu mais gostava da novela, eu amava. Parabéns, Amaury, pela atuação. Muito obrigado. Ator novo e extraordinário, muito bom. E acredito que muito responsável pelas vidas que um ator tem que carregar. São tantos personagens e cada um ele tem que fazer seu, senão não será um bom ator, não é, Amaury? É isso. Bom, o Amaury está aqui conosco para fazer uma leitura de A Voragem, do José Estácio Rivera. Ele já selecionou os trechos. Esse é um primeiro romance da selva, é um romance da Panamazônica, especialmente Colômbia, Venezuela e Brasil. É um livro que mostra a expansão do capitalismo aqui no norte. O capitalismo chegou aqui nós Correios da Borracha. E chegou da forma, com a mesma cara que ele tem hoje, metamorfoseado, mas a mesma. Bárbaro, duro, cruel. Então, em A Voragem, de início eu dizia onde é que está a violência desse livro. Todos dizem que é tão violenta e eu não vejo, ela está camuflada. Não, ela não está camuflada. A voragem é voraz. Então, mostra, no meu entendimento, a Maurício quiser falar sobre o que ele entendeu com a obra, mostra a nossa escuridão, nosso lado negro, que cada um de nós tem essa ambivalência. Uns é mais forte, é mais cruel, outros é mais brando, mas está no humano. Bom, de início, a Amaury, rapidinho, só o vídeo institucional aqui da Valer Teatro, e em seguida nós teremos a leitura do nosso ilustre convidado, Amaury Lourenço. Há mais de 30 anos, publicando as Amazonas, a editora Valer, na contramão do mercado editorial brasileiro, investiu em infraestrutura e pessoal, e abriu sua livraria e se transferiu para o ponto mais icônico de Manaus, exatamente ao lado do Teatro Amazonas, no Largo de São Sebastião. Um amplo e bem planejado complexo cultural, inaugurado em dezembro de 2024, já é referência na capital amazonense e, por sua proximidade e reverência a uma disposta vizinha, foi batizado de Valer Teatro. Com mais de 2.200 livros publicados, a maioria com ênfase nas Amazonas, a editora Valer conta com um número expressivo de grandes autores da região norte do Brasil, além de oferecer aos seus clientes importantes obras de outras partes do nosso país em sua livraria, por meio de parcerias firmadas ao longo dos anos. Para oferecer maior conforto aos apaixonados pela literatura e pela cultura em todos os seus segmentos, a editora Valer criou espaços de exposição de artes, livraria, eventos e gourmet. Em ambientes climatizados e com visão privilegiada do Teatro Amazonas, quem visita o complexo cultural da editora Valer pode saborear um delicioso café ou degustar pratos da culinária amazônica e internacional no restaurante Cozeiral. No piso térreo, além do café e da adega, encontra-se a galeria de arte com obras de artistas já reconhecidos no mercado nacional e internacional, ainda peças decorativas com padrão de qualidade e design. É dada atenção especial à produção de artistas dos povos indígenas, que vem encontrando o devido reconhecimento. É neste piso também que se encontra a Livraria Valer, que é aberta, repaginada e preparada para dar continuidade a uma estreita interação com a cidade de Manaus e seus setores que transcende e muito a relação meramente comercial. Ainda no andar térreo do complexo de Valer Teatro, temos um espaço cuidadosamente planejado para receber os profissionais
sob a orientação permanente da coordenação editorial da empresa. Temos ainda espaços apropriados para reuniões e uma recepção bastante acolhedora. No piso superior da Editora Valer, além do confortável salão de eventos que tem sido palco de lançamentos e rodas de conversas, temos bem estruturadas nossas equipes de jornalismo que produzem conteúdos diários para o nosso portal de notícias, o portal do Lar, e também o nosso estúdio podcast, dotado de equipamentos de ponta, com câmeras robóticas, microfones profissionais e luz suave, além de uma poderosa ilha de edição e uma estação Power Live dedicada ao streaming. Neste andar também ficam os gestores administrativos e a sala do nosso editor. A Editora Valer tem consciência do seu papel de publicar as Amazônias e contribuir por meio do acesso ao conhecimento para a preservação do meio ambiente, por consequência, para a construção de um futuro melhor. Sabe o que seria interessante? Que o nosso professor fizesse, né, uma pequena introdução. Cadê ele? Professor Fred Espinosa. Por favor, que ele fizesse uma pequena introdução para a gente. Né, mestre? Eu sou professor também, então quando a gente vê os mestres, né, a gente se identifica. Obrigado. Querido, gostaria muito que, se possível, o senhor fizesse uma introdução sobre essa obra, pra gente. Sim. Meu nome é Fred Espinosa, sou professor em Tabatinga, na fronteira com Colômbia e Peru, e me interessei pela abordagem em 2006, quando estava fazendo mestrado na Universidade Nacional de Colômbia. A Voragem é um livro, talvez o primeiro romance de selva, porque até esse momento só tínhamos os contos de Alberto Rangel, de 1909, que fez aqui em Manaus, quando ele estava seguindo aqui como engenheiro, e teve o prefácio de Euclides da Cunha, esse livro, O Inferno Verde. Depois dele veio o Horácio Quiroga, com Contos na Selva. Também é uma obra muito interessante, mas eram contos, simplesmente histórias pequenas. O José Eustácio Rivera veio a Manaus como da comissão mista de límites entre Venezuela e Colômbia, e ele chegou aqui com essa comissão, e aqui ele se inteirou dos livros de Euclides da Cunha, e esses livros, sobretudo A Margem da História, que conta sua travessia pela fronteira também como membro da Comissão de Límites entre Peru e Brasil, que estavam limitando suas fronteiras, e esses livros parece que foi subsídio para ele escrever uma obra. Sobretudo, ele havia lido os sermões de Euclides da Cunha, e isso também favoreceu a ele a escrever. Só que, nesse momento, a Amazônia colombiana estava com conflito com o Peru, e hoje também aparece esse novo conflito através da Santa Rosa, uma ilha pequena que apareceu em meio do Solimões, lá no Alto Solimões, e esta indefinição de fronteiras fez que ele denunciasse algumas excessos de violência em seu país, sobretudo por parte dos venezuelanos e os peruanos, que estavam eles praticamente como escravizando a muitos colombianos para a exploração da borracha. E ele faz essa denúncia através deste livro, que foi publicado em 1924, ou seja,
quase mais de 100 anos agora. Ano passado completou sua primeira edição. Em um princípio, a edição foi a sua estilo de escrita foi muito parecido a Euclides da Cunha. E era a influência que o escritor carioca havia feito com este escritor colombiano. Tanto é assim que alguns críticos em Bogotá viram isso. Porque nesse momento o Euclides era um escritor que estava em toda a América Latina e se conhecia a obra dele. Mestre, aproveitando, olha a coincidência. O espetáculo que eu vou fazer hoje lá no Teatro da Instalação é Os Sertões do Euclides da Cunha, que se chama A Luta. Eu, sozinho no palco, narro e conto a primeira, a segunda e a terceira parte, né, do Euclides da Cunha. Fico ainda mais emocionado de saber que o Euclides fez o prefácio. É isso, né? E eles têm estilos parecidos, não é isso? Sim. Ele fez o prefácio de Inferno Verde. Ah, sim. Que era de Alberto Rangel, que era colega de estudos na Academia do Exército Sim. de Praia Vermelha, antes, no princípios do século XX, ou antes do século XX, a finais do século XIX. E então, Euclides estava dizendo que Euclides era a influência para ele, e então se percebeu que alguns traços no estilo de Rivera havia influência de Euclides da Cunha. Porque Euclides da Cunha, se vocês conhecem, é um trabalho assim meio barroco, é a mesma coisa que isso. Então isso, mas não há uma cópia, não existe alguma coisa que simplesmente era somente o estilo, nada mais que isso. Mas a obra de Rivera, praticamente eu diria que seria aquele livro que tanto queria fazer Euclides, que infelizmente por aquela desgraça que acontece, não, de ele ser praticamente, tragicamente assassinado pelos irmãos, não, do primo da mulher dele. Então, infelizmente, Euclides não nos deu aquela segunda obra que poderia ser muito interessante, mas que em Rivera se vê. E Rivera faz esta obra justamente para denunciar aquela exploração através da borracha, com a subseção de muitos colombianos e indígenas, que foram os indígenas que pagaram mais, porque se calcula que foram mais de 50.000 indígenas, um genocídio que fizeram os barões da borracha na fronteira com Colômbia e Peru. Então, esse livro é isso, é um livro de denúncia, mas não só de denúncia, sino também de a exploração do capitalismo selvagem, porque a empresa que fazia isso era uma empresa inglesa. Ou seja, os barões da borracha eram simplesmente os produtores da borracha. Mas quem se beneficiava com tudo isso eram as indústrias ou as empresas inglesas, como também americanas. Então, o capital selvagem desses países faz de que este genocídio, sobretudo em Putumayo, que o cineasta, não sei se conheces, Aurélio Miquels. Aurélio, sim. Ele fez um documentário belíssimo sobre os segredos do Putumayo, onde ele faz essa denúncia através do livro de Roger Casement, que era um diplomático irlandês que faz essas denúncias. E Roger Casement finalmente também morre tragicamente. Increíble, tanto Euclides como Roger Casement e como você, Eustácio Rivera, que depois de 4 anos de haver lançado seu livro, ele vai aos Estados Unidos para promover seu livro, mas tem uma enxaqueca, entra no hospital
e sai só morto porque ele se contamina. Essa é uma espécie de infecção hospitalar e ele sai morto e aí ele volta para Bogotá através de um barco, desses barcos justamente que exploram em Colômbia da United Fruit dos Estados Unidos, que exploram a banana. Que mais tarde, meses depois, vai haver também outra tragédia, porque matam muitos desses bananeiros colombianos a indústria da banana. Eu não quero mais alongar, porque eu tenho todas as minhas informações e eu não me preparei para dar-lhe uma exposição verdadeira. Chamou assim de uma maneira improvisada, estou falando tudo o que me llega. Mas que é uma honra, né, ter o senhor aqui. Muito obrigado. Por favor, uma última pergunta. O que a gente tem que prestar atenção nessa obra, assim, de maneira sucinta, né? Do que se trata objetivamente a voragem? O que é a voragem? É uma denúncia, sobretudo uma denúncia, da exploração do capitalismo selvagem na América Latina. No primeiro, mas também tem alguns relatos da Amazônia, como a Amazônia se vai também tendo isto que estamos vendo agora, não? O desmatamento, a mineradoras, a exploração, todo e se vê neste livro, não, o princípio do fim praticamente da Amazônia, que é comentada no século, princípio do século XX. Então isso que vemos também. E também se vê uma história de amor, porque é uma história de amor entre Arturo Cova e Alicia, que são personagens principais, e que também é um amor um pouco conflitivo, não? De um misógino que mais tarde também ele muda, não? E também através de sua personagem ele faz essa renúncia. É ele que faz essa denúncia. Então isso que mais ou menos posso explicar e que provavelmente daqui a próxima semana vamos a fazer um podcast sobre a voragem com um dos melhores conhecedores de Colômbia, Olha. o professor Guillermo Páramo, que fez esta edição da voragem, uma edição centenária, e fez o livro em espanhol. Esta é a edição do ano passado e Carlos Guillermo Páramo fez essa edição e tem vários comentários dele. E ele estará conosco através do podcast, não, que pretendemos também divulgar para que será o lançamento do livro, porque esta é a primeira tradução em português depois de 40 anos. Não? E justamente está dentro do marco do centenário da publicação da voragem. Em espanhol, la voragem. Muito obrigado. De nada. Uma honra. Muito obrigado. Vamos ler. Obrigado, Então, mestre. agora, Muito obrigado. Amanhã é do Amaury Lourenço. Vamos lá. Obrigada, professor Fred Espinosa. Com muita humildade, tá, gente, que eu leio essa obra. Agora é engraçado esse paralelo com os sertões, né? Hoje eu vou fazer os sertões, 50 páginas de texto na cabeça. Que imenso aquilo. Vamos lá. Antes que tivesse me apaixonado por alguma mulher, joguei meu coração ao acaso e ele foi ganho pela violência. Nada soube dos desfalecimentos embriagadores, nem da confidência sentimental, nem da inquietude dos olhares covardes. Mais que o namorado, eu fui sempre o dominador, cujos lábios não conheceram a súplica. No entanto, ambicionava o dom divino do amor ideal que me acendesse
espiritualmente, para que a minha alma cintilasse em meu corpo como a chama sobre a lenha que a alimenta. Quando os lábios de Alícia me trouxeram a desventura, já havia renunciado à esperança de sentir um afeto puro. Em vão, os meus braços, entediados de liberdade, estenderam-se diante de muitas mulheres, implorando uma corrente para eles. Ninguém adivinhava meu sonho. Continuava o silêncio. Esse silêncio que é o meu coração. Alícia foi um namoro fácil. Entregou-se a mim sem vacilações, animada pelo amor que buscava. Nem ao menos pensou em casar-se comigo naqueles dias em que seus parentes forjaram a conspiração do seu matrimônio, patrocinados pelo padre e dispostos a submeter-me pela força. Ela denunciou-me aos planos astuciosos. Eu morrerei sozinha, dizia. Minha desgraça se opõe a seu futuro. Depois, quando expulsaram Alícia do seio da sua família e o juiz declarou para meu advogado que me meteria na cadeia, disse-lhe determinadamente uma noite em seu esconderijo: como poderia abandoná-la? Como abandonar Alícia? Fujamos. Tome minha sorte, mas dê-me o amor. Tome minha sorte, mas dê-me cá o amor. E fugimos. Naquela noite, a primeira de Casanare, minha confidente foi a insônia. Através da gaze do mosquiteiro, nos céus sem limites, vi as estrelas pestanejarem. As folhagens das palmeiras que nos davam abrigo emudeciam sobre nós. Um silêncio infinito flutuava no âmbito, tingindo de azul a transparência do ar. Ao lado do meu chinchorro, em sua estreita caminha de viagem, Alícia dormia com a respiração agitada. Minha alma atribulada teve então reflexões opressoras. Que fizeste de teu próprio destino? Que fizeste dessa jovenzinha que sacrificas as tuas paixões, em teus sonhos de glória, a tua ânsia de triunfo, as tuas primícias de celebridade? Insensato. O laço que te une às mulheres é atado pelo tédio. Por orgulho pueril, te enganaste em sã consciência, atribuindo a esta criatura o que nunca descobriste em nenhuma outra. E já sabias que o ideal não se procura. As pessoas o levam consigo. Essa eu gostei. Vou repetir. O ideal não se procura. As pessoas levam consigo. Saciado o desejo, que mérito tem o corpo que adquiriste por tão caro preço? Porque a alma de Alícia não te pertenceu nunca, e mesmo que agora recebas o calor do teu sangue e sintas sua respiração perto do teu ombro, te encontras espiritualmente tão longe dela como da constelação taciturna que já se inclina sobre o horizonte. Naquele momento eu me senti temeroso. Não que minha energia se desvanecesse diante da responsabilidade dos meus atos, senão que a aversão à manceba começava a invadir-me. Possuí-la havia sido pouco empenho, ainda que em troca das maiores loucuras, mas depois das loucuras e da posse. Casanare não me espantava com suas lendas de arrepiar os cabelos. O instinto de aventura impelia-me a desafiá-las, certo de que sairia ileso dos pampas libérrimos e de que alguma vez, em cidades desconhecidas, sentiria saudades dos perigos passados. Mas Alícia me incomodava sempre como que fosse um grilhão. Se pelo menos fosse mais arriscada, menos acanhada, mais ágil. Queria que a Alícia fosse mais ágil. A pobre saiu de Bogotá em circunstâncias aflitivas. Não sabia andar a cavalo, coitada. Os raios de sol congestionavam-na e quando em trechos preferia andar a pé. Eu devia imitá-la pacientemente, arrastando os cavalos pelo cabresto. Nunca dei provas de semelhante mansidão. Indo fugitivos, avançávamos
lentamente incapazes de desviar do caminho para esquivar do encontro com os transeuntes, camponeses em sua maioria, que se detinham à nossa passagem. E eu ficava me interrogando, e eles também ficavam se interrogando, comovidos. Patrão, por que essa menina está chorando? E eu me perguntava, por que a Alicia tanto chora? Era preciso passar a noite em Cáqueza, prevendo que as autoridades nos detivessem. Eu tentei cortar várias vezes o fio do telégrafo, enlaçando com o soga do meu cavalo, mas desisti de tal empresa pelo desejo íntimo de que alguém me capturasse. E livrando-me de Alicia, me devolvesse essa liberdade de espírito que nunca se perde do cárcere. Passamos a primeira noite pelos arredores do povoado e desviando depois para a várzea do rio, entre canaviais ruidosos que nossos sendeiros degolavam ao passar, nos refugiamos ali em uma enramada, onde funcionava um pequeno engenho de açúcar. Desde longe, os escutamos gemer, e pelo resplendor da fornalha, onde se cozia o mel, cruzavam intermitentes as sombras dos bois que se moviam no mangal, e um garoto, que muito me chamou a atenção, que nos espiava. Umas mulheres colocaram o jantar e deram a Alicia uma infusão de ervas para acalmar-lhe a febre. Alicia tinha febre. Ali ficamos uma semana. Eu só queria fazer um parêntese, né? Porque assim como Euclides, é quase que um rococó, né? E eu sou mineiro de Congonhas, da terra do Aleijadinho. Vocês conhecem o Aleijadinho? Que vou fazer um monólogo agora sobre a vida e obra dele. Tem muito detalhe, né? Ele não diz assim, eu e a Alicia caminhamos. Não, ele diz, eu e a Alicia caminhamos, o menino observou, ela caiu em febre, meu amor. Isso de uma riqueza, né? Vou pular um pouquinho, que aqui ele fala desse lugar do afeto por ela. Não é isso? Deixa eu pular um pouco mais. Confesso arrependido que naquela semana eu cometi um desatino. Dei namorar a menina Griselda com um êxito escandaloso. Griselda. Nos dias em que Alicia teve febres, eu dispensei-lhe as mais delicadas atenções, mas agora, consultando minha consciência, compreendo que o regozijo de embaralhar-me com a patroa nos cuidados da enfermeira me importava tanto quanto a doente. É um safadinho, mestre? A menina Griselda passou uma vez perto do meu tio e com a mão insinuante eu peguei ela pelo quadril, discreto, fechando o punho. Fez menção de esbofetear, quis me bater. Olhou em direção ao lugar onde Alicia dormia e me sacudiu com umas cócegas. Pouca pena, já sabia que você era um conquistador. Ao inclinar-se sobre meu peito, seus brincos bamboleantes para frente golpearam-me. São estas as esmeraldas que Barrera ambiciona? Sim, mas deixo elas para você. Como que eu poderia tirá-las? Assim, disse, mordendo-lhe bruscamente a orelha. Tiro os brincos assim, e mordi. E afogada em risadas, deixou-me só. Depois, com o dedo na boca, voltou a suplicar-me que meu homem não vai saber, nem sua mulher. Uma traição, né? Contudo, uma traição amazônica. Contudo, a lealdade me dominou o sangue e com ilustre desdém pus em fuga a tentação. Eu que vinha de regresso de todas as voluptuosidades e injuriar a honra de um amigo seduzindo sua esposa, que para mim não era mais que uma fêmea. E que fêmea vulgar! Mas no fundo da minha determinação corria uma ideia mentora. Alicia já me tratava não só com indiferença, ele está justificando. Alicia não me tratava não só com indiferença, senão que com um desdém mal dissimulado. Desde então, comecei a apaixonar-me por ela e a idealizá-la. Achei ter sido míope diante da distinção da minha companheira. Na verdade, não era linda, mas por onde passa os homens sorriem para ela. Aquilo era tão impressionante. Eu sentia prazer, sobretudo, pelo outro encanto, o do seu olhar tristonho, quase que depreciativo, porque a desgraça havia contagiado seu espírito de mais reserva
dolorosa. Em seus lábios discretos aquietava-se a voz como uma pitada de arrulho, com uma acentuação eloquente, enquanto suas grandes pestanas tendiam-se sobre os olhos de amêndoas escuras, com pestanejar confirmador. O sol, esse bendito desse sol, tinha dado à sua pele um matiz levemente moreno, e ainda que fosse carnuda, parecia-me mais alta, e os círculos das suas bochechas mais pálidos. Quando a conheci, deu uma impressão de menina apaixonada, sabe, ligeira. Depois levava a auréola de seu desgosto digna e sobriamente, pela certeza da futura maternidade. Um dia provoquei a suprema revelação e quase com asco replicou-me: "Não lhe dá vergonha?" Vestida com trajes claros, ela era mais fresca, com o decote simples e com um penteado bem negligente, em cujos cachos parecia adejar a cinta de seda azul com um nó em forma de borboleta. Quando ela se sentava para coser, estendia-me o tinchorro de frente, aparentando não reparar nela, mas olhando às escondidas. Eu olhava bem às escondidas para ela. E enchia-me de impaciência e frieza do seu trato, a tal ponto que repetidas vezes interroguei-me colérico: "Mas eu estou falando com você?" Ávido por conhecer a causa do seu retraimento, cheguei a pensar que estivesse com ciúmes e tentei fazer leve alusão à minha Griselda, com que se mantinha um atrito constante e costumava chorar. "Que lhe diz de minha patroa?" "Que você é inferior à barreira." "Como assim? Que sentido? Não sei." Essa revelação salvou definitivamente a honra do Franco, porque desde este momento a minha Griselda pareceu-me detestável. "Inferior porque não a persigo?" "Não sei." "E se a perseguisse?" "Que seu coração responda." "Alicia, você viu algo?" "Que ingênuo que é você." "Todas, absolutamente todas se apaixonam por você?" Provocou-me nesse instante. E ferido em meu orgulho, aquele dos machos, a desnudar-me os braços, e gritava-lhe várias vezes: "Imbecil! Pergunta quem foi que me deu essas mordidas aqui. Quem me deu essas mordidas aqui?" Eu acho muito interessante que a gente tem o desejo, né? A gente está, como disse o mestre, expondo as violências da construção dessa Latinoamérica. Aqui a gente está falando de identidade, tal qual Euclides da Cunha também, ali no surgimento do Brasil República, né, pós-monarquia. Aqui a gente está falando de uma construção de identidade de Brasil, né, da exposição das violências, como disse o mestre, mas tem também desejo, né? Tem também amor. Isso é tão impressionante. Eu me lembro muito dessa característica nossa humana. Apesar das desgraças, amamos. Com tesão. Vou seguir, tá? Tá tudo bem? Tá demais? Fui muito voluptuoso? Eu vou avançar mais para frente, tá? Vou avançar bastante. Mestre, inclusive, quem já leu a obra, que quiser ler aquele trecho, tiver algum trecho favorito, me fala que eu leio, tá? Os aborígenes da Choupana eram mansos, pusilânimes, e eram parecidos como frutas da mesma árvore. Chegaram desnudos com as suas dádivas de cambures e manhoco, acondicionadas em cestos de palmeirinha, e as descarregaram sobre o alqueire, em lugar visível. 2 dos indígenas que manejaram a canoa traziam peixes cozidos na fumaça. Tomando cuidado para que os cachorros não grunhissem, fomos ao encontro do arisco grupo. E depois de um bate-papo, livre de gerúndios e monossílabos castelhanos, os visitantes resolveram ocupar um extremo da vivenda, o próximo aos montes e ao barranco. Perguntei-lhes, com indiscreta curiosidade, onde haviam deixado as mulheres, pois não via nenhuma com eles. O Pipa apressou-se em explicar-me que era imprudência fazer indagações tão abusadas, sob o risco de que os ciumentos indígenas se alarmassem. Indígenas que haviam negado as suas petrivas
por experiência tradicional, mostrar incautamente sua nudez para forasteiros brancos, sempre luxuriosos e abusados. Forasteiros brancos, sempre abusados. Acrescentou que as índias velhas não tardariam em aproximar-se para ir aquilatando nossa conduta, até que se convencessem de que éramos varões morigerados e recomendáveis. 2 dias depois, as matronas apareceram em trajes de paraíso, senis repugnantes, batendo os flácidos seios ao caminhar, seios que ficavam pendidos como atropalhados. Traziam sobre a grinha grandes taparas de xixas picantes, cujos respingos pegajosos gotejavam pelas rugas das bochechas com uma aparência de suor ácido. Ofereceram-nos as bebidas no bico da cabaça, impondo seus gestos hieráticos, e logo resmungando mau humor ao ver que só o Pipa pôde saborear aquela bebida cáustica. Mais tarde, quando começou a ressoar a chuva, aquela chuva, agacharam-se junto ao fogão como gorilas mumificadas, enquanto os homens emudeciam nos chinchorros com a letargia da indolência. Nós calávamos também no espaço oposto, vendo a água cair na extensão da sombria veiga que oprimia o espírito com suas neblinas e cerrações. É imperioso, disse Franco, decidir essa situação pondo em prática algum propósito. Na semana para frente, dialogamos. As índias já terão vindo para presentear-nos com embarcações, replicou Pipa. Remontaremos o rio, cruzando a frente, um pouco mais acima das lagoas. Por ali tem uma vereda terrestre que vai para a Vichada e se gasta 7 dias para percorrê-la. Há que se levar os equipamentos nas costas, mas nenhum desses cunhados quer ir como carregador. Estou trabalhando para que eles decidam. Mas faço urgente a compra de alguns corotos em Orocué. E com que dinheiro vamos adquirir tudo isso? Admoestei alarmado. Isso corre por minha conta. Só peço que acreditem em mim e continuem sendo afáveis com a tribo, com os indígenas, com aquelas mulheres. Precisamos de sal, anzóis, tabaco, pólvora, fósforo, ferramentas e mosquiteiros. Tudo para vocês, porque para mim nada é indispensável. E como ninguém sabe o que nos espera nessas lonjuras, precisamos de tudo. Será preciso vender as celas todas? E quem compra? Quem é que poderia vendê-las? Isso não importa. Vamos resolver amanhã. Esse trecho me chama a atenção da aproximação deles, né, com os indígenas, né, na compreensão de que os indígenas tudo compreendem da floresta e só assim é possível para que adentrem, né? E me lembra muito a invasão dos séculos antes, né, que os portugueses chegaram moribundos aqui, um grupo muito pequeno, né, e só conseguiram entrar a floresta dentro quando foram entendendo com os indígenas, né, como entrar ali, né. Algum trecho específico que vocês gostariam que eu lesse? Que eu vou seguindo. Posso seguir? Vocês estão bem? Vocês estão aí? Tá tudo bem? Nunca conheci pavor igual àquele dia em que eu fui surpreendido por uma alucinação no meu cérebro. Por mais de uma semana vivi orgulhoso da lucidez da minha compreensão, da sutileza dos meus sentidos, da finura das minhas ideias. Eu senti-me tão dono da minha vida, do destino. Ele já está elucubrando, tá? Achava soluções tão fáceis para os problemas que me achei predestinado ao extraordinário. A noção do mistério surgiu no meu ser. Gozava em adestrar a imaginação e passava noites inteiras em claro, querendo saber que coisa é o sonho, que atmosfera é essa. Pela primeira vez, meu desvio mental se fez patente, e de maneira onírica, quando vi as areias ali, e eu num devaneio, as areias me suplicando, não pises tão forte, porque nos machuca. Tenha piedade de nós, as areias, e lance-nos aos ventos, porque estamos cansadas de sermos imóveis. Agitei-me com um movimento de braço febril, até provocar uma poeirada, e Franco teve de agarrar-me pela roupa para que não me atirasse a água quando escutei as vozes das correntes. E para nós não há compaixão. Agarra-nos em tuas mãos para esquecer esse movimento, já que a ímpia areia nos detém e temos horror do mar. Nós temos horror do mar. Assim que toquei as ondas, a demência fugiu e comecei a sofrer a tortura de que o meu próprio ser
me causava receio. Às vezes, para distrair a preocupação, empunhava o remo até ficar exausto, tentando indagar nos olhares dos meus amigos o estado da minha saúde mental. Com frequência, surpreendia com caretas de desconsolo. Não te canses muito. Há de saber que isso é febre. No entanto, eu compreendia que se tratava de algo mais grave e fazia poderosos esforços de sugestão para convencer-me da minha normalidade, da minha saúde. Enriquecia os meus discursos com temas amenos, ressuscitava na memória antigos versos, comprazido pela vivacidade da minha ração, e depois afundava em lancidões letárgicas que terminavam dessa maneira. Franco, diga-me, pelo amor de Deus, se me ouvisse dizendo algum disparate. Franco, eu estou com algum disparate. Pouco a pouco meus nervos me restauraram. Uma manhã acordei alegre e dei por assoviar uma canção de amor. Mais tarde eu me deitei sobre as raízes de um mogno e de cara nos grândulos. Troquei da enfermidade, imputado nervoso às minhas impressões passadas. Mas logo comecei a sentir que estava morrendo de catalepsia. Na vertigem da agonia, convenci-me de que não estava sonhando. Era o fatal, era o irremediável. Eu queria gemer, eu queria gritar, mas a rigidez que me havia agarrado e só os meus cabelos alvoroçavam com o sufoco das bandeiras durante o naufrágio. O gelo me penetrou de uma tal maneira que as unhas dos meus pés, elas me agrediam progressivamente como água que invade um torrão de açúcar. Os meus nervos como que cristalizavam, eu não tinha mais respiração. O meu coração retumbava em sua caixa vítrea e o globo da minha pupila relampejou ao endurecer. Eu gritei, ai! Aterrado, aturdido, eu compreendi que os meus clamores não feriam o ar. Eram ecos mentais, era tudo aquilo que se apagavam no meu cérebro, sem emitirem-se como que se estivessem pensando, e eu vagando no meu cérebro. Enquanto isso, prosseguiu a trêmula luta da minha vontade com o corpo ignóbil. Ao meu lado tinha uma sombra, empunhava a foice. Começou a agitá-la ao vento, era uma sombra que vinha sobre a minha cabeça. Apavorado, eu esperava o golpe daquela foz, mas a morte mantinha-se irresoluta, até que, levantando um pouco a haste, descarregou-se em cheio sobre o meu crânio e fincou. Ai! A abóboda parietal, parecendo um vidro fino, tilintou ao rachar os fragmentos do meu crânio que ressoaram no interior como as moedas da ocasião. Nesse momento, o mogno balançou os seus ramos, e eu escutei em seus rumores estas excomunhões. Pique-o, com seu ferro, para que experimente o que é o machado na carne viva. Pique-o, mesmo estando indefeso, pique-o, pois ele também destruiu as árvores, e é justo que ele conheça o martírio. Pique-o forte, este homem, mesmo que indefeso, pois ele também, como muitos homens, destruíram as nossas árvores. Então é justo que ele conheça o martírio. Para o caso de o bosque entender meus pensamentos, dirigi-lhes esta meditação. Mate, se quiseres, pois eu ainda estou vivo. E um charco podre me replicou. E os seus vapores, por acaso, estão ociosos? Passos indiferentes avançaram na folhagem caída. Franco aproximou-se sorrindo e com a ponta do seu dedo indicador tocou minha pupila que estava estática. Estou vivo! Eu estou vivo! Gritava ali dentro de mim. Eu estou vivo! Coloca o ouvido sobre o meu peito e escutarás as pulsações. Eu estou vivo, Franco! Eu estou vivo! Alheio às minhas súplicas mudas, chamou os meus companheiros para dizer-lhes, sem uma lágrima, abram a sepultura. Ele está morto. Era o melhor que podia acontecer. E com uma angústia desesperada, senti os golpes da pá no areal. Então, num esforço sobre-humano, pensei, ao morrer,
Maldita seja a minha estrela infeliz, que nem vida e nem morte se deu conta que eu tenho um coração. Maldita seja a minha estrela tão infeliz, que nem vida e nem morte se deu conta de que eu tenho um coração. Fechei os olhos, respirei e ressuscitei. Franco me sacudia. Não volte a dormir sobre o lado esquerdo porque você faz uns barulhos pavorosos. Mas eu não estava dormindo. Aliás, eu nunca estive dormindo. Lourenço, desculpa. Esse relato é mais ou menos o que acontece 4 anos depois, quando ele entra no hospital. Entra com dor de cabeça. E ele praticamente sente aquilo que você falou. Mas, infelizmente, ele não vai sair vivo desse hospital. Aqui sai vivo, mas no hospital, infelizmente, o poeta morre. Passa quase essas mesmas, porque ele chega justamente por um intenso dor de cabeça. Muito bem. Eu tenho uma passagem, Por favor. página 127. 127. Sim, onde diz Selva, oh Selva, esposa de Deus. Ó selva, esposa do silêncio. Ó selva, esposa do silêncio. Mãe da solidão, da neblina. Que destino maligno me deixou prisioneiro em teu cárcere verde? Os pavilhões das tuas ramagens, como uma imensa abóboda, sempre estão sobre a minha cabeça, entre a minha aspiração e o céu claro, que só entrevejo quando tuas copas estremecidas movem seu marulho, na hora dos teus crepúsculos angustiosos. Ó selva! Onde estará a estrela querida que de tarde passeia nas lombadas? Aquela selagem de ouro e púrpura com que se veste o anjo dos poentes. Por que não treme em sua cúpula? Quantas vezes minha alma suspirou adivinhando através dos teus labirintos o reflexo do astro que empurpura as lonjuras para os lados do meu país. Meu país, onde há llanuras inesquecíveis e cumes de coroa branca, em cujos picos me vi à altura das cordilheiras. Sobre que lugar a lua erguerá seu aprazível farol de prata? Tu me roubaste o sonho do horizonte e só tem para os meus olhos a monotonia de teu zênite, por onde passa o plácido alvorecer, que jamais ilumina as folhagens secas dos teus sonhos úmidos. Tu és a catedral do pesadume, onde deuses desconhecidos falam a meia voz no idioma dos murmúrios, prometendo longevidade às árvores imponentes, contemporâneas do paraíso, que já eram decanas quando as primeiras tribos apareceram e esperam impassíveis a submersão dos séculos vindouros. Teus vegetais formam sobre a terra a poderosa família, que não se trai nunca. O abraço que tuas rabalhadas não podem dar-se elevado pelas trepadeiras e cipós, e és solidária
até na dor da folha que cai. Tuas vozes multíssonas formam um só eco, a chorar pelos troncos que se derrubam, e em cada brecha os novos germes apressam suas gestações. Tu tens a austeridade da força cósmica e encarnas um mistério, esse tal mistério da criação. Não obstante, meu espírito só concorda, assim um pouco distante, concorda com o instável, desde que suporta o peso da tua perpetuidade. E mais que ao carvalho de galho robusto, aprendeu a amar a lânguida orquídea, porque é efêmera como o homem e murchável como uma ilusão. Deixa-me fugir, ó selva. Eu lhe peço, deixa-me fugir de tuas penumbras enfermiças, formadas com o hálito dos seres que agonizaram no abandono da tua majestade. Deixa-me fugir, ó selva. Tu mesma pareces um cemitério enorme, onde apodreces e ressuscitas. Eu quero voltar para as regiões onde o segredo não aterroriza ninguém, onde é impossível a escravidão. Eu quero voltar para lá, onde a vista não tem obstáculos. Ó selva, me deixe ir, onde o espírito se exalta na luz livre. Ó selva, como eu desejo a luz livre. Eu quero o calor dos areais. Eu quero, ó selva, reluzir das canículas, a vibração dos pampas abertos. Ó selva, eu peço, deixa-me regressar para a terra de onde eu vim. Deixa eu voltar para casa, para desandar essa rota de lágrimas. Deixa eu voltar para casa, ó selva, a minha casa. Deixar para trás as lágrimas e esse sangue que eu percorri incansável num dia nefasto. Deixa eu voltar, ó selva, quando atrás do rastro de uma mulher me arrastei por montes, por desertos, em busca da vingança. A vingança, selva, deusa implacável, que só sorri em cima das sepulturas. Deixa eu voltar, ó céu. Deixa eu voltar para casa. Para minha casa. Deixa eu voltar. Esquecida seja a época miserável que vagamos pelo deserto em quadrilha fugitiva como salteadores, acusados de um crime alheio. Desafiamos a injustiça e erguemos a insígnia da rebelião. Quem ousou desafiar o rancor bárbaro do meu peito? Quem teria podido amansar-nos? As múltiplas veredas dos pampas ficavam esmagadas naqueles dias ao galope dos nossos potros, e não houve noite em que não acendêssemos em distintos lugares a labareda fugitiva do bivac. Eu quero voltar para casa. Ó céu, lindo isso. É um relato, né? Eu não sei que tempo a gente tem, mas dá para fazer mais uma? Como é que é? Vamos fazer mais uma? Vocês estão bem? Amaury? Oi! E depois você gostaria de fazer uma conversa com as pessoas, porque se você quiser, você pode fazer uma conversa. Podemos. Ou você lê mais uma, ou você já quer fazer isso? Seria interessante também. Fazer uma conversa. Então eu leio mais um trechinho, a gente faz um bate-papo. Pode ser? Pode ser? Pode, não pode? Pode. Tudo bem, né? Que você vai almoçar aqui. Tá, eu não sei se eu consigo almoçar aqui, porque eu tenho uma reunião. Não, mas a gente faz hoje de calma.
Uma pergunta, gente, que eu sou professor, e professor gosta de fazer pergunta. Tudo que nós fizemos até agora, se a gente tivesse que pensar uma palavra para tudo isso, já que estamos na literatura, a palavra, né? E o teatro também, a gente tem o teatro sem palavra e com palavra. Mas se a gente tivesse que pensar numa palavra para esse encontro nosso, que eu vou chamar de encontro amazônico, que palavra seria para vocês? Não precisa dizer. É pensar, que palavra tem isso? Vou dar serviço para vocês, tem que trabalhar. Se fosse uma cor, que cor teria esse para vocês? Pensa. Se fosse uma cor, que cor teria isso aqui? Não só a leitura, mas os olhares, né? Tem pessoas que se conhecem, tem pessoas que não se conhecem. Que cor teria tudo isso? E por último, que cheiro tem esse encontro? Qual é o cheiro disso? Qual é o cheiro? Tá? É exercício. Valendo nota, que eu sou professor. Mestre, alguma sugestão de leitura? Porque eu selecionei um trechinho que tem ao final, mas eu acho que já fomos por um caminho maravilhoso, que se o senhor quiser indicar. Esse trecho aqui dá mais da borracha, esse é o que eu... Cadê? O que foi o que eu selecionei aqui? Tá. Mestre, 222, 222, pode ser, vou lá. Que aí a gente encerra e a gente bate um papo, pode ser? Qual é o cheiro? Pensou no cheiro? O maru. Qual a cor? Verde. Vermelho. Marrom. Palavra? Tem palavra? Redemoinho. Selva. Vai jogando. Pela primeira vez, com todo o seu horror, a selva desumana se dilatou diante de mim. Árvores disformes sofrem o cativeiro das trepadeiras forasteiras que às grandes distâncias as juntam com as palmeiras e se despenduram numa curva elástica, semelhantes às redes mal entendidas, que à custa de armazenar durante anos inteiros a folhagem caída, chamiça, frutas, desfundam-se como um saco de podridão, esvaziando na relva répteis cegos, salamandras bolorentas, aranhas peludas. Por toda parte o cipó de matapalo. Pulpo rasteiro das florestas, cola seus tentáculos nos troncos, despescoçando-se, os retorcendo-os para injetar-se neles e transfundir-se numa metempsicose dolorosa. Os bachaqueiros vomitavam seus grilhões de formigas devastadoras que recortam o manto da montanha e regressam ao túnel por largas veredas, como embandeiradas do extermínio com seus galardões de folhas e de flores. O comerrém enferma as árvores como uma sífilis galopante, que solapa sua lepra suplicatória enquanto vai carcomendo-lhe os tecidos e pulverizando-lhes o córtex, até demoli-las subitamente com seu pesadume de ramagens vivas. Entretanto, a terra cumpre as sucessivas renovações. Ao pé do colosso que desaba, o germe que brota no meio dos miasmas, o pólen que voa, e por todas as partes o hálito do fermento, os vapores quentes da penumbra, o torpor da morte, o marasmo da procriação. Qual é aqui a poesia dos retiros, onde estão as borboletas que parecem flores translúcidas, os pássaros mágicos, o arroio cantor?
Pobre fantasia dos poetas que só conhecem as solidões domesticadas. Vou ler essa, que é de matar. Qual é aqui a poesia dos retiros, onde estão as borboletas que parecem flores translúcidas, os pássaros mágicos, o arroio cantor? Pobre fantasia dos poetas que só conhecem as solidões domesticadas. Aqui os coachares de sapos hidrópicos, as malezas de morros misantropos, as estagnações de canhos putrefatos. Aqui o parasita afrodisíaco que enche o solo de abelhas mortas, a diversidade de flores imundas que se contrai com palpitações sexuais a seu odor pegajoso e embebeda como uma droga, o cipó maligno cuja penugem cega os animais. Tudo que inflama a pele, a pevide do curuju que parece um globo irisado e só contém cinza cáustica, a uva purgante, o caroço amargo. Aqui de noite, vozes desconhecidas, que os indígenas chamam de misura, né? Luzes fantasmagóricas, silêncios fúnebres. É a morte que passa dando a vida. Ouve-se o golpe da fruta que ao abater se faz a promessa da sua semente. O cair da folha que enche um monte com um vago suspiro, oferecendo-se como adubo para as raízes da árvore maternal. O estalibo da mandíbula que devora com medo de ser devorada, O assobio de alerta, os ais agonizantes, o barulho do arroto. E quando a alvorada rega sobre os montes sua trágica glória, inicia-se o clamor sobrevivente, o zumbido da perua chiadora, os retumbos do porco selvagem, as risadas do macaco ridículo. Tudo pelo júbilo breve de viver algumas horas a mais na floresta. Eu acho que a gente está, né? A gente está diante de uma das grandes obras da literatura mundial, né? Tem-se o retrato da Amazônia, tem-se o retrato trágico daquele processo ali da borracha, tem amor, tem desejo, tem humanidade, né? Eu acho, enquanto ator, ao longo de 30 anos de carreira, e já perdi, a última vez que eu contei, eu tinha feito 49 espetáculos, 49 personagens no teatro, que aí tem cinema, tem novela. Eu acho que a arte tem, o meu ofício, né, de interpretar, tem o grande sabor, né, da gente viver histórias humanas e comunicar essas histórias humanas. Eu acho que a função do artista é essa. Eu acho que a nossa função é quando a gente emburaca nos buracos da vida, sejam eles doloridos ou maravilhosos, porque tem buracos esplêndidos na vida. A nossa função enquanto artista é mergulhar lá e aí trazer, acompanhem comigo, é imagético. A função do artista é mergulhar na vida profunda, na beleza, nas dores, e trazer a imagem desse buraco profundo aqui para o público. O Deleuze fala isso também. E dar a ver. Então, aí você cria em 3D, é sofisticação tecnológica. Aí você cria aqui para o grande público a imagem do lugar onde o artista vai. E aí o público vê essa imagem, como vocês estão vendo aqui, aí se emociona, revira coisas dentro, vai na memória, vai na ancestralidade, vai no passado, vai na presença. Aí vocês ficam mexidos, aí uns choram, outros não suportam muito ver, aí abre um amendoim, diz assim, eu não como. Outros se embebedam, outros enlouquecem. O artista está lá segurando essa imagem em 3D, tão sofisticada quanto a Microsoft. Porque a gente é especializado, além de ir nas profundezas, também de fazer download. O artista faz download do universo, antes de todos. Downloada e também cria essa imagem para o público. E aí vocês ficam inebriados. A gente, quando fica assim, uau! Sabe, aí você vê uma obra do Van Gogh, que ele faz isso também. Aí você fica, uau! Olhando na tela. Aí você ouve uma obra dessa, você fica assim, uau! Tá aqui, tá suspenso. E aí cada um de vocês vai lá e capta o que pode captar do que está suspenso dessa imagem 3D. E aí é a arte fazendo o seu milagre da comunicação. E é individual, tá, gente? É coletivo, mas cada um tem o seu cheiro, sua cor e sua palavra. E aí o artista tem a sua função final. É brabo, arregaçar as mangas. Ser artista não é mole. Depois que ele trouxe essas imagens, esses downloads, esses buracos, e vocês estão inebriados, o artista tem que recolher tudo isso e voltar. Mais trabalho.
E vocês precisam também entender que está voltando. Porque senão, se a gente não recolhe, a gente não consegue ir para a vida. E mexer no computador, e comer. Porque a arte é muito perigosa. Se o artista não devolve isso para o lugar de onde ele arrancou, ele tem que ser responsável. O artista, sobretudo, precisa de responsabilidade. Se ele não devolve aquilo, o público sai assim, porque ele não sabe o que fazer com tanta beleza. Porque a função é do artista. O público precisa receber tudo isso. Acredito que essa seja a nossa função, e essa obra, assim, lendo, né, quando li antes de estar aqui com vocês, quando fui pesquisar, me parece que isso aqui é de uma genialidade nesse sentido, né? Ele suspende toda uma informação e cada um pega a cor, o cheiro, a palavra. Agora a gente tem que baixar a bola. Aí que é o negócio, né? Vocês entendem por que depois de um espetáculo a gente tem que tomar uma cerveja, uma cachaça? Tem que baixar a bola. Bom, eu acredito que depois da leitura da Mauri Lourenço, para nós lermos a Voragem, vai ter a presença dele, a interpretação dele. Não será possível quem está aqui ler a Voragem sem a Mauri Lourenço. Já marcou aqui cada um de nós. Oh, meu Deus. E a riqueza do livro. Quem não tiver ainda a Voragem, lá na livraria, porque nós temos que vender, nós somos uma editora, uma livraria, né, Mauri? Sim. Aí na livraria Valer. E muito obrigada pela força que você está dando para a editora Valer. Aqui no Norte, você é de Minas, né? Sim. Você não imagina o que seja ser do Norte chegar ao Sudeste. Ah, é muito bom, mas você é lá do Norte? Ah, já não presta. Tô brigando tanto com esse negócio aí. É terrível. Você que está vindo a Manaus, lá no Sudeste, pensa que nós somos índios, que andamos nus, que tem jacaré. Que bom se andássemos todos nus, né? Estaríamos no paraíso. Bom, e a riqueza da Voragem? Teríamos que ser todos lindos para andar todos nus. Não importa, lindos somos, por estarmos vivos, né? A riqueza de A Voragem. E a leitura do Amaury enfatizou muito mais isso, a riqueza de metáforas, a força da palavra. É a palavra que nos arrebata. E quando alguém lê com a maestria como ele leu, isso se intensifica ainda mais. No dia 16, aliás, sexta-feira, nós teremos o podcast com a Mauri Lourenço. Ele já esteve aqui, gravou o podcast na sexta-feira, ao meio-dia. Vocês estão convidados aí para seguir. Eu já quero ligar a pé aqui, não tem jeito. Meu querido, venha. A água de Igarapé é geladinha, contrasta com os 40 graus. Né? Bom, alguém quer conversar com a Mauri? Bom, a minha cor, ouvindo a leitura dele, vermelho. O cheiro de terra. E me lembrou Aguirre, a Ira dos Deuses. A Ira dos Deuses. Do Herzog. Que filme maravilhoso. Quem não viu, e leitura, não sei se você já viu a Vic Baum, A Árvore que Chora. Essa eu não li. Ela me deu, eu não li. Me presenteou, eu preciso ler. Eu leio muitos livros ao mesmo tempo, aí vou lendo de pouquinho em pouquinho. E esse eu não cheguei ainda, vou chegar. Para mim, nós temos agora 4 romances, eram 3, aumentei a voragem, sobre a borracha, que são A Voragem, A Árvore que Chora, Beiradão e Coronel do Barril. 4 livros fundamentais para quem quer compreender essa mansidão e revoltura, não sei se essa palavra existe, que somos nós humanos. E eu fico pensando, enquanto você interpretava, Mauri, o trabalho do artista foi ele próprio. Senão ele se mata, senão ele se droga e não retorna mais. Porque não é fácil a intensidade que você dá para você dar vida ao personagem. O Lima Barreto, ele diz uma coisa assim, eu não sou louco. Ele diz, eu não sou... Sabe o Lima Barreto? Sim. Autor brasileiro, preto. Ele diz, eu não sou louco. Eu não sou louco. Eu estou dando a ver a vida. Ela é que é louca. Bom, gente, está aberto. O Amaury tem uma agenda carregadíssima. Leila Leon. Tem? Meu amor, tem um cafezinho com leite? Internacional de Teatro do ano passado.
cujas peças foram todas encenadas, quase todas no Teatro Amazonas, veio uma companhia colombiana e encenou a Voragem. Olha, Agora, o detalhe importante que eu quero destacar aqui é o seguinte: no Teatro Amazonas, quando há uma ópera em italiano, francês e alemão, tem o recurso da legenda passando em cima para a pessoa poder acompanhar. E no caso da Voragem, claro que tinha também. Só que na hora que a peça começou, pifou a legenda. E eles encenaram, Fred, não sei, me corrija se eu estou errada, no espanhol castiço, né? Para mim foi uma dificuldade de acompanhar, apesar de eu ter vivido a minha infância na tríplice fronteira onde se passa. olha aí. No entanto, o que me chamou a atenção é a força da dramaturgia. O teatro estava lotado. Eu acho que 90% do público não estava entendendo a fala dos atores, porém a força dramática da cenografia corporal dos atores e tinha uns adereços, né? Interessantíssimo. Ninguém se mexeu, apesar de não estar entendendo a fala, o texto. Porém, a força daqueles atores, da direção daquela peça, aquilo me chamou muita atenção. Era isso que eu queria destacar sobre a Voragem e vocês que são atores. Sim. Sabe, tem uma coreógrafa alemã, Pina Bausch, né? Os espetáculos, já falecida, mas a obra perpetua, né? E era muito interessante o espetáculo que eu assisti para as crianças de ontem, hoje e sempre. E os bailarinos, que eram da Alemanha, naquela cena, porque eram do Brasil, do mundo todo, eles iam para o fronte da cena, para a parte da frente da cena, e eles começavam a falar em alemão. Parados. E ninguém entendia nada, porque eu não falo alemão, enfim. Mas aí depois eles voltavam, porque a Pina Bausch trabalha a repetição, né? E depois eles voltavam e não falavam mais em alemão, mas eles faziam a cena com seus gestos corporais. Vem cá. Primeiro eles faziam, fica frente para lá. Primeiro eles faziam só o texto em alemão. Ninguém entendia nada. Depois eles saíam de cena, voltavam e eles faziam uma repetição. Pega na minha mão, pega na mão, me olha, solta a mão, vira, me abraça e solta. Aí a gente entendia que aquilo que eles estavam falando de alemão, eles estavam fazendo o gesto do corpo, e a gente estava entendendo, era um casal que estava apaixonado. E volta. Aí depois eles começaram a piorar o negócio. Vou pegar sua mão, você tira. Ó. Aí a gente começou a entender que era um casal que tinha brigado. E aí a gente, agora eu vou pegar sua mão, você tira e você sai. Aí peguei, tira e sai. Tinham terminado. E depois eles voltavam e faziam essa cena falando e a gente entendia no corpo. Então quando minha maravilhosa da Tríplice Aliança, olha que riqueza, fala dessa questão da dramaturgia, né? A arte tem esse poder avassalador da comunicação entre todos, independente de língua, né? Independente de muita coisa. Eu trabalhei em comunidade indígena por 13 anos, né? Indo em comunidades indígenas isoladas no bioma amazônico, para trabalhar teatro e cinema. E tudo caiu por toda a minha universidade de artes cênicas, tudo cai por terra quando você chega numa comunidade isolada indígena. E aí a Petrobras me disse assim, você precisa fazer teatro com eles, precisa trabalhar teatro, cinema. E eu falei, como eu vou fazer isso? E o tradutor ao lado dizendo, Mauri, te vira. Fui. E o que mais me chamou a atenção é que eu disse para eles assim, numa etnia perto de Sinop, que fica no norte do Mato Grosso, já entre Pará e Amazônia. Eles não falavam português, tampouco eu falava o idioma deles. E eu disse para o tradutor, diga para eles brincarem, fala para eles brincarem. Era um grupo de 10, 12 jovens indígenas. E eles começaram a correr, brincar, de repente um pegou uma palha grande de uma árvore, colocou nas costas, começou a imitar, fazer uma coisa, a mímese, né? Mímese, né? Começou a imitar, aí um subiu na árvore, pulou, aí veio um outro, pegou um negócio aqui de rabo, começou a andar, aí quando eu ouvia uma onça,
uma iguana, um pulava, era um pássaro, eles começaram a imitar os animais, porque eu pedi para eles brincarem. E eu entendi tudo. E eu perguntei ao tradutor, eu falei assim, eles estão fazendo teatro, isso é teatro. Isso é teatro. Porque tem gente que diz que o teatro é grego, né? Estavam lá os povos indígenas que nunca tinham conhecido a palavra do teatro, faziam teatro. E depois eu perguntei para o tradutor, pede para eles falarem para você se eles fazem isso com frequência. Aí o tradutor começou a se emocionar, porque eles começaram a dizer, uma vez por ano a gente se encontra e fica um tempão brincando disso. Eles têm um festival de teatro. Tá entendendo? Essa é de uma história que eu presenciei e conheço. Então, a arte tem esse poder avassalador de não tem o TP, não está funcionando a tradução, mas a gente está lá entendendo tudo aquilo, vivenciando tudo aquilo. Né? Uma coisa importante sobre isso é, mas agora tem lembra, tem o rádio, acabou, ninguém vai mais ao teatro. O teatro continuou. Aí veio a televisão, o teatro vai acabar, o teatro continuou. Veio a internet, o teatro continuou. Isso aqui. Arte, né? Ela nunca sucumbe, né? E ela é independente da gente. Quando todos nós não estivermos mais aqui, ela vai estar. Porque ela tem um poder de continuidade infinito. E é isso. Mais uma pergunta? Bom dia. Bom dia. Eu me chamo Fátima. Bom dia a todo mundo. Chama como? Fátima. É o nome da minha mãe, Fátima. Olha, eu vou deixar, já que a gente está celebrando, né, 100 anos da obra, já vou deixar aqui para valer, aumentar a lista, uma ideia, né, de, quem sabe, republicar a selva com as pinturas do Portinari, né? Quem Não sabe... sei o Portinari, mas a Antônio Mesquita, talvez. Porque eu li daquela obra e o filho dele falou que nunca as pinturas vieram para o Amazonas, né? Então, a selva, e quem sabe, uma leitura na voz do Amaury, porque eu acho que a palavra que é 30, não faltam 6 anos ainda, quem sabe a gente ser o suficiente, porque você falou da palavra, perguntou da palavra, e estava falando com a Alice, Alice, tem gente que traduz lavoragem como redemoinho. E com a sua leitura, a gente vai se embrenhando numa selva que é tão complexa, né? E assim, foi rápida a leitura, eu não sei se todo mundo ficou como eu, com vontade de ficar aqui horas. Não é porque é difícil a gente se reunir para ouvir o livro. Então eu queria agradecer, porque você falou muito em dar a ver, mas o Larota fala em dar a ler. Então você dá a leitura de presente para a gente, né? E a gente vai abrindo assim, uma série de conexões. E aí eu lembrei que esse ano foi encenado no Festival de Ópera a Voragem. Sim, e quem faz essa foi no teatro, né, que ela falou. Mas essa já foi na ópera, Festival de Ópera. Festival de Ópera. Ópera. Quem faz o Arturo é o barítono, que eu sou fanática por ele, acho que ele é um dos grandes brasileiros, que é o Homero Velho, professor da UFRJ. Mas no outro festival, o Homero Velho interpretou o Euclides da Cunha na ópera Piedade. Olha isso, então, gente. achei assim, uma conexão muito forte com o que você está fazendo aqui. E a Valer publicou a Amazônia Paraíso Perdido, de Euclides da Cunha, que é exatamente na ópera, o Ripper ele foca nisso, que esse redemoinho na cabeça do Euclides da Cunha, é muito bonita essa cena, ele está escrevendo e confuso enquanto a mulher está traindo lá, assim, no Rio, na verdade e tal, né? Então ele vem dos sertões, né, cobrindo toda a luta, então ele já vem, fazer uma loucura, sabe, que passou na cena, né? Sim. E aí ele se joga numa Amazônia, nas Amazônias, digamos assim, né, que vai subir o rio. E ele não vai conseguir cobrir como ele cobriu os sertões. Sim. Ele fala no livro Paraíso Perdido que os rios não deixam entrincheirar. Então, você foi falando aí, eu fui só conectando tudo isso, né? Mas eu queria te agradecer, porque eu acho que a vida é isso, está toda conectada. E a gente vai do Sudeste, volta para o Norte, e é assim, a gente tem que fazer essas conexões como as veias fazem, os rios fazem. Então, agradecer e convidar você a estar mais conosco, dando mais leituras, né? Porque é muito linda a sua leitura, Mauri. Muito obrigada. Obrigado eu. O Krenak, sabe o Krenak? Um amigo. Essa coisa dos rios, né? Assim, somos todos rios, né? Ou braços dos rios. Eu gosto dessa metáfora
né? E a gente vai caminhando para lugares próximos, né? A nossa biologia determina que somos muito parecidos, desde ao nascer ao nosso fim, né? E a gente elocubra sobre pós-fim, mas durante essa vida que temos aqui, nós temos os mesmos caminhos, né? Então, assim, eu não me sinto... Eu vou dizer uma coisa, estão filmando, que os meus amigos mineiros vão... Eu não me sinto apenas um mineiro, e eu acho que a gente não deve se sentir apenas o lugar onde a gente se encerra, né? Nós somos o mundo. Aí eu volto a citar o Milton Nascimento, que é também meu amigo, que eu amo muito. Mineiro, eu sou o mundo. Né? Tem uma música do Milton que fala, eu sou o mundo. Eu sou o mundo. Estar aqui na Amazônia, eu fui fazer esse filme agora, entrei floresta dentro, e teve uma hora que a direção, temos aqui a equipe, tá ali, ó, nosso maravilhoso do áudio tá ali, a Bita, a produtora, também tá ali. Teve uma hora que de tanto fazer, a gente repete, né? E eu todo cheio de terra, porque o meu personagem, ele corre, se perde na mata, e tem o Jurupari, né? Tem toda essa coisa... repete, eu corro, e tem volta, ação, e volta, ação. E teve uma hora de repetir umas 10 vezes, eu todo machucado, todo cheio de água, lá em Presidente Figueiredo, aquela cachoeira, e alguém falou, tinha um esturro de onça aqui, eu sou apaixonado pela onça. E de repente, corta, vamos dar um tempinho. Eu não consegui sair do tempinho que eu estava no chão. Porque tem uma coisa que eu não sou apenas mineiro, eu sou amazônico, eu sou um caboclo também. E não diga que eu não sou. Todos nós somos, né? Todos nós somos o mundo. Eu acho que esse entendimento, é importante a gente ter essa compreensão de sermos o mundo, porque a gente joga por terra qualquer diferença territorial, a gente vive um problema no mundo muito grande, que são os recortes, né? Aí, o Oriente, o Ocidente, em África, e, sabe? Aí a gente, aí Gaza, sabe? Gaza. Aí aquilo tudo lá. Entende? Quando ele traz a palavra do capital também, né? Aí a gente começa a rachar. E eu acho que nós precisamos jogar por terra esse sentimento. Eu sou amazônico também, você é mineira também, né? Nós estamos com suas diferenças, né? Com suas diferenças, com seus abismos de diferença, né? Mas nós somos... eu sou um caboclo. Ele vai comprar em breve o garapé dele. Vamos cruzar com a Mauri Moreira. Pois é. Você sabe o que é misura? Sim, claro. Eu tive uma misura gravando o filme. E a Mira Maia, que é uma atriz indígena que mora lá no Parque das Tribos, teve na mesma hora de madrugada. A gente estava gravando em Paricatuba, uma fazenda. Sabe Paricatuba? E a gente estava numa fazenda bem isolada e eu estava no meu quartinho lá, com vários sapos que entravam no quarto. Minha mãe falou assim, você é louco! Tem uns sapos que estão entrando no seu quarto. Eu falei, deixa, mãe, deixa eles entrarem. E aí, quando eu fui dormir cansado de um dia inteiro de gravação, quando deu 4:30 da manhã, eu estava deitado, esse ouvido que eu tenho zumbido no ouvido desde 2015. Eu uso um aparelhinho para conter o zumbido. E eu deitado 4:30 da manhã, Bita sabe, justamente nesse ouvido que eu tenho um zumbido, eu ouço assim, Mauri, acorda. E não era uma coisa, a outra lá morrendo, e não era uma coisa negativa não, de fantasmagórica, não era. Era uma coisa, tanto que eu não fiquei com medo. E eu que sou mineiro, lá a gente tem um monte de caos, né? Que mineiro tem montanha, qual é a do mineiro? Mineiro tem muita montanha. Por que nós somos tão poetas? Porque o olhar do mineiro bate na montanha e volta para dentro dele. Ou ele não sabe o que tem atrás da montanha e a gente inventa história que a gente não está vendo o que tem do outro lado da montanha. Então eu sei dos causos mineiros, mas não era causa. Eu ouvi uma voz bacana dizer, Mauri, acorda. Aí eu acordei, fui andando para a porta para ver se era alguém da produção. Não era ninguém. Não fiquei com medo. Bem-vindo ao mundo das visagens. Você não teve medo, me teve medo. Mas era gostoso. E aí eu olhei no relógio, 4:30. No outro dia de manhã, a Mira Maia, a atriz, ela também sentiu alguém... Que horas eram? Eram umas 4. Visagem, meu querido, essa é visagem. Alguém tem mais alguma coisa pra gente falar? Olha, eu me apavoro com visagem. É mesmo? Eu gelo de medo com visagem. Eu acho lindo. Não acho não. É apavorante. Às vezes as pessoas dizem pra mim, você tem que ter medo de vivo, não de quem já morreu. O vivo não atravessa a parede. Exato.
Gente, olha, o Amaury tem uma agenda muito cheia, ele vai almoçar, é nosso convidado aí no Cruzeral, mas você tem uma reunião daqui a Eu pouco. tenho que partir, eu tenho que ir pro hotel para fazer uma reunião online. Mas temos que. Mais alguma pergunta, mais alguma coisa? Tá tudo bem, mais uns 10 minutinhos. Ele vai comprar o igarapé dele, aí nós teremos outros livros e o Amaury será sempre o nosso convidado de honra. Honra minha, honra minha. Honra minha. Amazônia da Amaury. Honra minha, por favor. Além de lindo, talentoso, uma simpatia inacreditável. Olha que fala mal dos mineiros, né? Quem fala mal de mineiro? Fala agora pra mim. Eu já ouvi falar mal. Eu sei que na política os mineiros são muito bons, não é? Mineiros são. Mas, por último, só uma coisa, assim, a gente veio fazer a coletiva de imprensa pro filme aqui, tem um mês, né? Aquela coisa sobre o ser nortista, né? Minha mãe é nordestina, Alagoas, né? E lá também passa-se por isso, né? E aí, numa entrevista, alguém falou assim para mim: Amaury, fala o que você acha da Amazônia, o que você pensa da Amazônia. Eu dei 3 passos para trás, assim, eu voltei com algumas encarnações e falei: eu não tenho que achar nada da Amazônia, né? Eu não tenho que pensar nada. Quem sou eu para pensar alguma coisa sobre a Amazônia, né? Mas depois o jornalista ele se retratou e tal. Esse lugar de pergunta, deixa alguém do Sudeste dizer o que é a Amazônia. Não se colocar nesse lugar é uma questão, né? A gente sabe assim que o Norte e o Nordeste vêm de um lugar de muita opressão política, né? De retirada de direitos. Ontem lá na Universidade do Amazonas a gente estava falando do Brecht, né? Direito ao direito, né? Então eu acho que um caminho interessante para a gente começar a quebrar essas falas, né, que segregam, que distanciam, é o sentimento de pertencimento, né, de entender, né, que a Amazônia é um lugar de sofisticação tecnológica. Eu disse, coloca aí na entrevista, a Amazônia é cinema, a luz amazônica é cinema, as histórias dos encantados e dos ribeirinhos e da Amazônia urbana é dramaturgia cinematográfica, né? As árvores e o urbano é cenografia cinematográfica, né? Eu acho que tem que ter um pertencimento de lugar amazônico, de onde a gente está, da força que isso tudo aqui tem. Não à toa que a galera fora desse país é obcecado por esse lugar. Então eu acho que quando a gente começa a aumentar a autoestima, né, e dizer, caramba, como é gostoso, como eu sou amazônico gostoso, amazônica gostosa, lindo, tem que ter amor nesse lugar. A gente começa a inverter essas falas, né, que colocam esse lugar que para mim é tão sagrado. Eu tenho um respeito muito grande por cada um de vocês, pelo povo amazonense, né, pelo povo nortista. Eu vou em Belém, eu digo a mesma coisa, apesar que vocês se bicam, né? Eu tenho um carinho muito grande. Se bico, exato. É divertido, é agradável. Esses dias eu ouvi um amigo lá no Rio falar assim, você é mineiro, né? Eu falei, sou. Aí ele, você fala bem? Eu falei, porque assim, é porque mineiro fala tudo errado. Eu falei, rapaz, sempre isso é gostoso, né? Mas não se colocar num lugar menor, né? Eu tenho ouvido uma coisa que me chama muito para encerrar, né? Tá rolando a COP, né? Nós somos seres políticos, né? Sim. Quando ela concordou com a cabeça, é uma escolha dela, é uma escolha política. Ela está mexendo no cabelo ali, é uma escolha política. Ele está balançando, escolha política. Ela mexeu o pezinho, escolha política. Nós fazemos escolhas políticas a todo momento, graças a Deus. Temos que lutar pela liberdade democrática. Mas eu tenho acompanhado umas notícias de muitos veículos lá de baixo falando muito mal de Belém recebendo a COP. E eu fiquei assim, deixa eu ler de novo. Aí estava lá muitos veículos dizendo, estão super faturando, né? A galera de Belém está super faturando, e não sei o quê, não sei o quê. E quando eu fui ver, é sempre jornal Rio-São Paulo. Aí eu falei, gente, eu moro no Rio há 25 anos, desde que eu fui com 15 anos, saí de Minas para trabalhar com dança lá. Réveillon no Rio de Janeiro, tudo é super faturado. Para você assistir a queima de fogo, você vai ter que alugar uma casa muito cara. Da mesma maneira que a galera de Belém está fazendo. Então, por que o carioca está falando? Aí a galera de São Paulo também, quando tem os grandes eventos, o assessor já está olhando assim para mim, não fala isso, Maria, mas eu preciso falar. São Paulo, quando faz grandes eventos, também superfatura e ninguém fala nada. Quando é com Belém, mas é porque eu sinto que os grandes eventos estão migrando para cá.
E aí a galera fica enciumada. E começa a dizer essas coisas que são um pouco equivocadas. De fato, a gente não tem que superfaturar nada. Mas isso é um resquício, percebe? Esse tipo de reportagem, a gente tem que ficar atento. É um resquício desse preconceito. Né? E a Mauri, agora, não sei se você acompanhou, mas nós temos meu masculino na Academia Brasileira de Letras. Sim, olha isso. A Academia Brasileira de Letras ficou brasileira. Mas, olha isso, olha que isso. é um nortista na academia. Olha Você isso. tem toda a razão. Olha isso. Esses grandes eventos aqui no Norte. Exato, muito poderosos. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Muito obrigado. A cada um de vocês, a cada um, obrigado pela presença. E vamos celebrar a Amazônia, sempre, sempre. Hoje eu estou fazendo a luta, Euclides da Cunha, Sertões, sozinho. É um espetáculo há 3 anos que eu faço, levando os prêmios, é uma maravilha. Sucesso de crítica também, lá no Teatro da Instalação. É que assim, são só acho que 300 lugares, né? E aí tem senha para pegar. Hã? Não, é só hoje, que amanhã eu tenho que voltar para gravar lá a novela, para você ver. Mas eu quero voltar para fazer no Teatro Amazônia, porque não tinha pauta. E aí volto, se Deus quiser. E ele quer. Tem que retirar a senha? Hã? Tem que retirar a senha? Tem uma coisa de senha, chegar a senha antes. Mas se chegar lá no